Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo ótimo. Não sei se você viu, hoje eu tô de preto, né? Mas eu vou querer acreditar que tá É, tudo bem. é o... Então, qual que é a minha lógica, Verinha? O Mente Zen, o próprio nome diz, né? O Mente Zen é calmo, mas a vida nem sempre é calma, né? A vida não é sempre... Tem dias que a gente faz aqui alguns minutos de mindfulness, né? E eu acho que os ouvintes estão precisando de um pouco de conflito, de tensão, né? E a tensão faz parte da vida também. Eu pensei da gente entrar aí em alguma polêmica que está rolando. E fiquei pensando da gente entrar na seguinte polêmica, Verinha, respira fundo. Já me deu até tosse, né? Psicanálise é pseudociência? Nossa, essa tá difícil de engolir, né? Parênteses, né, Verinha? Verinha está um pouco sem voz, né? Mudanças climáticas. Então vou respeitar a sua falta de voz e aí os nossos ouvintes vão entender que você vai falar um pouquinho menos hoje, né? Lady Murphy. Começou e aí me dá tosse, mas é o clima muito seco, né? Não, sem problema, Verinha. E aí, essa questão aí, psicanálise é pseudociência, meio que no mundo psi, né, nos profissionais de saúde que lidam com saúde mental, foi uma bomba, assim, essa discussão e, assim, despertando emoções acaloradas, né? Você sobreviveu. Eu sobrevivi, não participei desse debate também, né? Eu não queria me arriscar, mas hoje eu vim de preto e a ideia é a gente chutar o balde. Psicanálise é pseudociência. E essa polêmica, acho que muita gente deve ter acompanhado, veio na esteira de um livro publicado pela Natália Pasternak e o Carlos Orsi, que é Que Bobagem é essa? Acho que é isso o nome do livro. E que ele vai falando de algumas práticas que são veiculadas como práticas eficazes e que não necessariamente têm evidência científica, né? E uma delas, e talvez a que ganhou mais notoriedade, é a psicanálise, porque a psicanálise, idealizada e criada por Freud lá no começo do século passado, foi um marco até enfim, os filósofos são um marco até no jeito de pensar, né? Quer dizer, que nós não somos necessariamente donos até dos nossos próprios desejos e pensamentos, e às vezes o que a gente acha que a gente quer não é o que a gente quer. Então foi uma revolução aí na história do pensamento. E aí essa discussão se psicanálise é ou não uma ciência, pseudociência. O Freud, O Freud ele era ele era neurologista. Naquela época, neurologista e psiquiatra eram a mesma especialidade, assim, era conjunto, né? E ele estudava neurofisiologia, então uma coisa super mega de laboratório, né? E ele tinha a intenção de formular a psicanálise como algo que pudesse, em algum momento, ter um escopo científico e ser testado na linguagem científica, né? Ele até publicou um texto sobre isso, que é o projeto, né, que pautava as bases para tentar verificar a psicanálise cientificamente. Mas depois ele abandonou essa ideia. Então ele tinha essa pretensão. Mas os contemporâneos ali naquela época teve um fenômeno, um fato que marcou muito a história de como se pensava sobre ciência, né? Que foi um Einstein. Então o Einstein virou um herói para os cientistas, né? E para os filósofos que estudavam
a filosofia da ciência, ou filosofia, ou epistemologia, né? Os filósofos, eles não vivem sem a palavra epistemologia, né? Que é a teoria do conhecimento. Então, o Einstein veio assim e foi um herói. Porque ele... o que o Einstein fez? Ele pegou uma teoria que era amplamente, por exemplo, a física newtoniana e vários conceitos que eram muito estabelecidos e falou, olha, acho que está incompleto, errado em algumas partes, e meu cálculo é esse, e a partir do cálculo dele havia uma previsão de que a gravidade entortava a luz, o feixe de luz. E é uma coisa absurda na época de se imaginar, e só seria possível testar isso no eclipse total do Sol. E aí, no próximo eclipse total, foi feita uma expedição. E aí se identificou que o campo gravitacional do Sol entortava a luz. E era uma previsão tão, digamos assim, improvável, né, que isso virou um marco do que é ciência. Além do que, a coisa do conceito, né? A definição de tempo, o que é um evento ser simultâneo a outro, né? O Einstein mudou todo esse conceito. E aí, o que o pessoal pensou na época? Isso aqui que o Einstein fez é ciência. As outras grandes ideias de pensamento da época, né? Que seria o marxismo e a psicanálise. E aí os filósofos começaram a pensar, isso aqui é ciência, isso aqui é outra coisa, não é ciência. E veja, na época, uma das pessoas que mais discutiu isso foi Karl Popper. Karl Popper era um filósofo que se debruçou sobre filosofia da ciência, mas depois sobre a filosofia política, né? Estava na época da ebulição ali do nazismo, a União Soviética e tal. Então, ele falou muito sobre as sociedades totalitárias, né? Os regimes totalitários. E, na visão política dele, o mais importante para uma sociedade ser livre é os governos não só aceitarem as críticas, mas fomentarem a possibilidade de críticas e responder a essas críticas adequadamente. Era a visão dele. Aí o pessoal que estuda a vida do Karl Popper fala assim, curiosamente, o Karl Popper ele era péssimo de aceitar críticas. Então a pessoa pode ter a vida por um ideal e às vezes é difícil teoria e prática nem sempre caminham juntas. Mas aí o Karl Popper... E veja, ele não achava que... Nem que marxismo era inútil, nem que psicanálise era inútil. Ele achava que eles estavam atrás de coisas importantes. Só não era ciência. Ciência é um Einstein. E na época, o marxismo e a psicanálise eram muito influentes e tidas como algo científico, né? E aí, Karl Popper, assim, qual que é a diferença de um para o outro? Por que um é ciência e o outro não é ciência? Exatamente. E aí ele formulou um critério, né, que ele não é suficiente para dizer se é ciência, mas ele é necessário na visão dele. Assim. Se não tiver isso, não é ciência. Se tiver isso, pode ser ciência ou não, mas é uma condição necessária que a ciência tem que ter. E, curiosamente, a visão dele era sobre a falseabilidade. Então, para alguma afirmação, para alguma teoria ser científica, ela tem que ser possível de ser testada e verificada se ela é falsa. Se uma afirmação ou uma teoria não puder ser testada para verificar se ela é falsa, essa afirmação não é científica. Não quer dizer que não possa ser importante, relevante, só não é no campo da ciência, né? E aí o argumento dele era que, por exemplo, essa previsão do Einstein fez o cálculo, se calculasse e não tivesse entortado o feixe de luz,
estava errado, era falsa, né? Então, era uma afirmação capaz de ser falseada. Porque na visão do Karl Popper, coisas que a gente gostaria que a ciência fizesse, fazer previsões, ajudar a gente a entender. Fazer previsões, na visão do Karl Popper, não é suficiente porque as previsões a gente pode, digamos, mexer um pouco na teoria para abarcar a realidade. Então, prever a realidade não é exatamente, ou explicar a realidade não é exatamente uma coisa que distingue o que é ciência do que não é ciência, né? Por exemplo, astrologia, e aí eu respeito todo mundo que gosta de astrologia, mas nesse contexto aqui eu vou utilizar a astrologia como algo que não é científico, né? A astrologia faz um monte de previsões corretas, mas não é ciência. Uhum. Por quê? Por exemplo, eu não entendo nada de astrologia, mas digamos... digamos que o sagitariano é aventureiro, sei lá. E aí, eu sou sagitariano, mas não sou aventureiro. Talvez seja um pouco, mas a título de argumento. E aí, eu falo, não, mas é porque você tem um ascendente. Você não é aventureiro porque você tem um ascendente não sei onde. Uhum. Então, você consegue mudar um pouquinho a teoria e se adaptar para a realidade, né? Então, fazer previsões não é suficiente para discriminar o que é ciência. É algo que não é capaz de fazer isso. Apesar da gente querer que a ciência faça isso, não é um critério que vai distinguir, fazer o que a gente chama de demarcação, separar o que é ciência do que não é ciência. Então, ele achava que era falseabilidade, né? E aí, na visão dele, as afirmações da psicanálise, elas não eram falseáveis. E aí ele dava o exemplo do Adler. Adler é um psicanalista que ele tinha como centralidade lá na visão dele o sentimento de inferioridade, né? Então, guiando as ações das pessoas. E aí chegava a conclusões curiosas, que é do tipo assim, por que o fulano de tal matou aquela criança? Porque ele queria provar que ele era capaz daquilo para superar os sentimentos de inferioridade. Eu estou simplificando a Adler, né? Sim. Óbvio. É uma visão, o argumento do Popper, né? Mas aí, então, e por que o fulano salvou aquela criança? Também porque ele queria superar os sentimentos de inferioridade e mostrar que ele podia salvar. Então, você vê, duas ações opostas com a mesma explicação. Você consegue dar uma viradinha e é isso, você não vai falsear, né? Então, essa era a visão do Karl Popper fazendo essa separação. Curiosamente, o Karl Popper foi muito mais... esse critério dele foi muito mais aceito pelos cientistas do que pelos filósofos da ciência, porque é quase uma coisa heróica, né? Não, os cientistas estão lá, eles têm uma ideia, uma hipótese, e eles vão a todo custo tentar provar que aquela ideia é falsa, em busca da verdade. É uma coisa meio heróica, né? Mas nos filósofos da ciência, eles perceberam que tem várias falhas nessa... Ou várias... É o que todo critério faz, né? Esse critério não consegue distinguir... Ele fala que não é ciência, casos claros de ciência, e você consegue empurrar coisas que a gente sabe que não é ciência no meio. Por exemplo, se uma afirmação do tipo daqui 5 segundos vai cair uma bola de ouro de 1 metro de diâmetro na minha cabeça. 1, 2, 3. Sim, não caiu. É uma foi falseável, né? Acabei de testar e foi falsa, né? Mas não é científico, né? Então, que essa é uma condição necessária, mas não suficiente, né? E a mesma coisa, uma previsão da astrologia, eu faço essa previsão que disso. Ele fez essa previsão e não aconteceu. Foi possível de ser falseada, né? Então, você não pode... Então, é um critério, no mínimo, incompleto, né?
E aí, na verdade, eu estou contando essa história para dizer que é uma pergunta muito mais complexa do que parece, né? Essa demarcação do que é ciência e do que não é ciência não é simples. O método científico, se a gente for lá atrás, em Descartes e tal, mas a ideia da demarcação do que é ciência, isso vem sendo pensado muito criteriosamente há mais de um século e é muito difícil. É um pouco aquela história da definição de pornografia pro juiz da Suprema Corte Americana, eu esqueci o nome dele, mas lá no voto dele, tanto que era difícil definir, falou, olha, ainda que a gente não esteja conseguindo definir, pornografia, eu não consigo definir, mas eu sei quando eu vejo. Quando eu vejo, eu consigo distinguir se é pornografia ou não. E ciência tem um pouco disso, né? A fazer essa demarcação do que é ciência e o que não é ciência é difícil. Agora, por que a gente deveria se dar o trabalho de demarcar o que é ciência? Né? Por que a gente deveria fazer isso? Qual que é a relevância disso? É que, seja lá o que for ciência, é um método de construção de conhecimento sobre o mundo muito eficaz. Não, os avanços científicos possibilitaram enormes avanços tecnológicos, enormes avanços na medicina, chegar na Lua, fazer expedição para Marte, um monte de coisa, né? Que tem a ver com os avanços científicos dos últimos séculos. Então, é algo muito precioso. Então, tem um valor social, né? Algo que é científico carrega um valor, que aí na linguagem dos filósofos é o valor epistêmico, né? De ser ciência, porque é um método de aquisição de conhecimento que é eficaz. O problema é definir, né? Aí tu pode dizer assim, ciência é o que os cientistas fazem. Então, o que os cientistas fazem? Eles trabalham em universidades, trabalham em laboratórios, eles publicam em revistas científicas que têm revisão por pares, eles participam de congressos, eles fazem experimentos, sei lá. Mas tudo bem, mas esse poderia ser um critério, né? Se pensar nisso. Um critério meio pragmático, assim. Ciência é o que os cientistas fazem. Nem tudo, né? Porque se o cientista tiver, quando ele está no banheiro fazendo suas necessidades, ele não está fazendo ciência, né? Mas tudo bem, nesse sentido. Mas olha só, na época da União Soviética, eles adaptaram algumas teorias biológicas e a biologia da União Soviética era bem diferente na questão da teoria da evolução, por exemplo. Né? Para mostrar, era uma teoria que valorizava a influência social na biologia e na transmissão genética. Então, era algo que não é científico, mas tinha todos os requisitos do que os cientistas fazem. Então, trabalhavam em universidade, faziam experimentos, publicavam em jornais. Então, também é um critério ruim, né? E é isso. Então, ciência tem o seu valor e é importante a gente ter. Porque... e a questão de pseudociência é o seguinte. Porque uma coisa é algo ser científico e não ser científico. Quando a gente fala pseudociência, é alguma coisa que quer dizer que tem um valor social da ciência, mas não tem. Né? Quer usar esse valor social da ciência sem ter. E veja, ser uma coisa que não é científica, não é ciência, não quer dizer que é ruim ou inútil. Matemática não é ciência. Matemática é uma sequência de algumas definições que a construção dessa linguagem vai chegar em verdades irrefutáveis a partir daquelas premissas. Né? É uma forma de
de representar a realidade ou o pensamento, enfim, que tem muito a ver com a lógica e tem a ver com definições, né? As definições básicas da matemática. Mas não é ciência. E é uma ferramenta estrondosa para a ciência, né? Na área da saúde mental, a gente não faz ciência sem matemática, sem estatística, né? É uma ferramenta. Mas, por exemplo, língua portuguesa não é ciência. Mas sem a língua portuguesa, a gente não faz ciência, não se comunica, né? Então, não ser ciência não é invalidar o que é aquela coisa. Mas é entender que não preenche aqueles requisitos, seja lá qual for, do que é ciência. Então, o que seria pseudociência? Um exemplo de pseudociência. Eu sei que talvez tenha muito ouvinte que gosta de astrologia, então vou dar um outro exemplo, que é piramidologia. Piramidologia é um campo de conhecimento que busca explicar verdades do universo por relações geométricas nas pirâmides do Egito. Piramidologia. Se tiver alguém que é adepto à piramidologia, me desculpa, mas só a título de exemplo vou dizer que isso é uma pseudociência. Porque tenta fazer previsões, o tipo de discurso é um discurso que se assemelha ao discurso científico, mas não é. Né? E tenta ter. Né? E na medicina, isso é muito relevante, porque primeiro que o gestor público, o cara que vai dizer assim, eu preciso financiar, o dinheiro é limitado no mundo. Eu preciso ter um tratamento para, sei lá, para câncer. Eu financio esse ou esse para disponibilizar? Eu financio uma piramidologia para tratar o câncer ou vou financiar isso? O que vai guiar essa escolha? Né? E a gente diz que é o nível de evidência científica. Então, essa é a grande... No frigir dos ovos tem isso. Né? O que a sociedade vai escolher? Poxa, Como você vai utilizar, às vezes, uma verba de dinheiro público fazendo uma opção, né? Você precisa, de alguma maneira, justificar. Qual que é o melhor... Qual que é o... Digamos, qual critério que o gestor vai usar numa situação dessa? Um exemplo, né? Há uns anos atrás teve um boom de... até me fugiu o nome. Tinha uma molécula que um pesquisador do interior de São Paulo detectou que tinha atividade anticancerígena in vitro, quer dizer, na placa lá no laboratório, não era nem em pesquisa animal ou em seres humanos. Qual que era mesmo? Me fugiu o nome da desgrama dessa molécula. Mas, enfim. E aí virou um boom, né? E aí todo mundo indo comprar lá do cara. E aí um projeto de lei para que pudesse dar acesso a essa substância para as pessoas com câncer. E aí, eu preciso de um critério, né, para dizer que isso aqui não está certo, isso aqui não deve ser financiado, isso aqui deve, sei lá, radioterapia, o quimioterápico, que já tem estudo clínico e tal. Então, é muito importante. Ou então informar as decisões pessoais, né, do tipo, algumas decisões pessoais, né, do tipo, vou fumar ou não vou fumar? Claro que não tem só as evidências científicas para guiar a sua decisão, né? Mas, espera aí, os estudos mostram que metade das pessoas que fumam vão morrer por causa do cigarro. Eu posso até optar por escolher fumar, mas eu preciso ter essa evidência comigo, né? Então, o conhecimento científico, seja lá o que ele for, porque a gente já descobriu que é difícil definir, mas ele tem um valor epistêmico. Ele tem um valor
a forma de obtenção de conhecimento científico, ela tem um valor social e é uma excelente ferramenta de obtenção de conhecimento. Né? E aí, Verinha? Assim, né, tentar trazer isso mais para nossa realidade, para o dia a dia. A gente sabe, por exemplo, que vários psiquiatras também fizeram psicanálise, são psicanalistas, da mesma forma que muitos psicólogos também seguem essa linha psicanalista. Então, nesse sentido, na prática do dia a dia, para além da gente entrar nesse mérito... Não é a prática, eu quero polêmica, eu quero as pessoas degladiando. Normalmente as mensagens para o Mente Zen são todas carinhosas, né? Nossa, que legal, não sei o que. Agora as pessoas irritadas, brigando com a gente, Verinha. É que eu estou pensando muito na questão de método, né? Quando a gente fala de método científico, a gente tem a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa, que é muito mais, né, concreta. Nesses anos todos, a gente ainda vê uma supervalorização da pesquisa quantitativa. E um papel muito diferente, né, do que a pesquisa qualitativa, da subjetividade, pode trazer no sentido de trazer a interpretação, de compreender aquilo que acontece. A gente já viu aqui o quanto é difícil, de fato, definir o que é ou não ciência, considerando a sua importância a partir das evidências científicas, né, dessa hierarquização, o que é evidência A, B, C e etc. Mas, assim, para as pessoas, né, que estão nos ouvindo, o que, por exemplo, você observa de contribuição da psicanálise? Como você enxerga para situações clínicas a contribuição de um processo psicanalítico diante de tantas outras, né, opções no cardápio, como terapia, como observador externo? É uma ótima pergunta, porque é isso, né? A gente pode se colocar lá na época do Freud, né? 1900. A gigantesca maior parte dos tratamentos para os transtornos mentais naquela época, a gente vai dizer hoje que era pseudociência. Assim, tem relatos disso. O cara tá com sintomas psicóticos e aí falam, não, isso é demônio, tem que fazer um furo na cabeça para os demônios saírem. Ou então vai fazer banho de não sei o quê. Então, assim, e aí o Freud sistematizou um jeito de pensar em um método de encontro com o outro que produzia benefícios. De certa forma, assim, né? Causou uma revolução, inclusive na filosofia, no jeito de pensar, na história, na sociologia, né? E assim, com uma coerência interna, né, muito grande, né? E as pessoas vão se beneficiando. E aí, assim, eu sou paciente, eu faço análise há 15 anos, né? Eu sou paciente de análise. Então, eu sinto os benefícios em mim também, né? De ganho de ferramentas emocionais. Então, isso, né? Eu sou, digamos, um defensor da psicanálise nesse sentido, mas eu também preciso saber, assim, putz, mas peraí, a teoria em si,
o fato de uma teoria ter consistência interna, ela não torna a teoria mais ou menos verdadeira. Então, vou te dar um outro exemplo, assim, porque você está querendo que eu fuja da polêmica, mas eu quero polêmica. Por exemplo, acupuntura. E aí a teoria lá da medicina oriental para explicar a acupuntura tá lá os caminhos de energia, não sei os meridianos, não sei das quantas, que fala, não, isso como na linguagem da Natália Pastor, isso é bobagem. A título de hipótese, vamos falar que é bobagem. Mas a gente sabe que a acupuntura tem evidência, por exemplo, para dor crônica. Então, alguma coisa pode ser útil sem que a sua teoria seja verdadeira. As relações de causa e efeito, a explicação, né, a compreensão. Então, eu encaro... E aí, ó, eu não fiz formação em psicanálise, eu sou paciente de psicanálise, eu estudei bastante na minha residência, né, atendi algumas pessoas com supervisão de psicanalistas, mas obviamente tem um monte de gente muito mais capacitada do que eu para isso. Mas eu enxergo, na minha experiência pessoal com a psicanálise, você construir um espaço de liberdade para colocar todo o seu mundo mental como hipótese. E mesmo a interpretação que o analista faz como hipótese, como ferramenta de exploração do mundo mental. Né? É isso. Então, talvez na teoria XYZ poderia, sei lá, tem a ver com a relação, com isso, com aquilo. Isso é uma hipótese, né? Por encontro do analista com o analisando, e aquilo como uma ferramenta de exploração do mundo mental. Né? Me veio assim uma curiosidade, por exemplo, pensando na saúde mental. Isso é muito bacana, na verdade. É muito, não que seja fácil, não que seja... porque a gente carrega certezas, assim, muitas certezas, muitas definições sobre o nosso mundo mental, sobre nós mesmos. A gente carrega por anos, né? Às vezes desde a infância. Né? E aí você, é isso que eu tinha aqui no meu mundo mental como algo tão determinante, isso é meio bobo, não faz sentido, né? Só que o nosso primeiro impulso é se agarrar às nossas... certezas. A gente precisa de certezas. Então é muito interessante. Agora, fazer a seguinte pergunta. Certo. A exploração, digamos, uma coisa é achar a coisa útil, outra coisa é tentar pensar sobre o status de ser ciência ou não, né? E aí a verdade é, eu não sei, eu honestamente não sei, eu acho que provavelmente não é ciência. E aí eu me sinto bem tranquilo de falar isso, porque também o psicanalista que mais se debruçou para responder essa questão, o Christian Dunker, também falou isso, né? Provavelmente psicanálise. Na prática atual e como vem sendo testado, assim, não tem o status de ciência. Mas não quer dizer que seja pseudociência. Né? Até uma coisa curiosa, normalmente o psicanalista, a pessoa que vai procurar uma terapia está procurando porque está sofrendo e está com, vamos dizer assim, um sintoma. E aí, uma coisa meio que a gente vê logo é a psicanálise não vai focar no sintoma. Né? O objetivo não é resolver o sintoma. Né? E aí, olha que coisa delicada. Isso, na teoria interna, na coerência interna,
faz todo sentido, porque o raciocínio é, putz, se a gente não ampliar o repertório interno e a capacidade de compreensão do mundo mental, a gente resolve esse sintoma, vai aparecer outro. Veja que isso é uma hipótese também, né? É uma hipótese científica, inclusive. Então, vamos pegar esses caras, vamos ver se a gente melhorou esse sintoma durante 20 anos, se aparecer outro da mesma linha ou não. É uma pergunta científica. Mas, dentro da teoria, isso é uma reflexão quase que unânime, assim, da psicanálise. Então, o foco não é o sintoma, o foco é ampliar o mundo mental. Mas o cara que foi procurar por causa do sintoma. E o jeito que a gente faz pesquisa em saúde mental hoje é medindo o sintoma. Então, se a técnica não vai focar no sintoma, e o jeito que a gente mede é pelo sintoma, não vai funcionar. Não vai ter evidência científica. E aí tem outra coisa, que na psicanálise, essa minha analista que me conta que o Bion é um psicanalista muito, muito importante e que foi muito influente aqui em São Paulo, porque ele vinha muito. Uma curiosidade é que o Clint Eastwood foi paciente do Bion. E aí o Bion vinha aqui e aí alguém lá na Sociedade de Psicanálise de São Paulo falou assim, olha, Bion, eu me considero um bioniano, né? Aí o Bion parou, ele, não. Como é que você chama? Aí ele, sei lá, José. Não, você é um psicanalista joseniano. Porque a psicanálise tem muito do encontro do analista com o analisando, e que é uma experiência que não é replicável. Né? Então, como é que você testa uma experiência que não é replicável? Né? Porque na ciência a gente tenta ver o que há de comum. Né? E medir o que há de comum mesmo com o mesmo analista, com seus vários pacientes, uma experiência é diferente da outra. E é difícil... esse é o raciocínio para dizer, é difícil testar. Né? Não que seja impossível, e eu tenho certeza que tem em várias áreas, né? Vem aparecendo cada vez mais pesquisas tentando medir o efeito mesmo, né? de uma intervenção de psicanálise. Mas provavelmente, como é hoje, não é ciência. Né? E aí a gente volta para aquela dúvida. Mas peraí, então, se eu sou o secretário de saúde de São Paulo e eu preciso disponibilizar no serviço público psicanálise ou terapia cognitivo-comportamental, que tem um monte de evidência e funciona para depressão, funciona para toque, funciona para transtorno. O que eu vou financiar? E veja, a psicanálise, a técnica em si, não é uma sessão por semana. São várias sessões por semana. O Freud atendia seus pacientes todos os dias, inclusive domingo, sábado e domingo. Como é que você replica isso para o sistema público? Tem escala, né? Para o sistema público, com recurso limitado, com um monte de gente. Quantos analistas você vai precisar para atender todo mundo que precisa? Então, assim, eu acho que é nesse ponto que o valor epistêmico da ciência é mais relevante na hora de alocar recurso. Porque tudo bem, não tenho previsão de alta da minha análise e quando eu, porventura, reduzo a frequência, eu já dou uma pioradinha. Mas é uma escolha minha, é o meu dinheiro. Será que o governo deveria propiciar 4 sessões de análise por semana para as pessoas que estão com algum sofrimento mental? Primeiro que é impossível, né? E segundo que você tem outras ferramentas XYZ que têm evidência científica, e tudo bem, você pode falar, mas elas não vão ampliar, não sei o quê. Certo, mas o que a gente está precisando agora é isso. Né? Enfim, não sei. E eu, até com os meus pacientes, eu tenho muita tranquilidade, assim, se a pessoa está fazendo psicanálise e
e teve uma piora muito grande dos sintomas de toque, por exemplo. Eu falei, putz, continua com os canais, faz umas sessõezinhas aqui focado nisso, porque tá ferrando a sua vida nesse momento. E assim, funciona, né? É ótimo, né, você poder trabalhar assim com tranquilidade. Curiosamente, a própria... muitos, apesar de eu me sentir psiquiatra e a psiquiatria está fora de... Psiquiatria é ciência, né? Mas isso também foi muitas das críticas que são feitas à psicanálise, se você for a fundo mesmo, vem na psiquiatria também. Até a psiquiatria na década de 60, 70, na época da chamada antipsiquiatria, aí um discurso assim, olha, psiquiatria não é ciência, não existem doenças mentais. Isso é tudo... coisa da sua cabeça. Isso são só determinantes sociais, uma sociedade que não é inclusiva, que não respeita as pessoas. Não existe doença mental. Foi uma corrente de pensamento muito forte, né? E foi um pouco em resposta a isso que a psiquiatria foi ficando cada vez mais biológica, né? Então, até a década de 50, 60, os departamentos de psiquiatria das universidades eram repletos de psicanalistas, né? O DSM, que é a classificação de transtornos mentais dos Estados Unidos, as primeiras versões, até a versão 2, eram com conceitos da psicanálise. A terceira versão é que mudou para um modelo que eles chamavam de um modelo ateórico, que era uma coisa que eles tentavam não ter as premissas da psicanálise ou de qualquer outra teoria, alguma coisa bem descritiva, né? Que foi o DSM-3. Mas aí começou a coisa da psiquiatria biológica, os avanços tecnológicos, neuroimagem, E hoje a gente tem... conhece muito mais sobre o cérebro, sobre a relação mente-cérebro do que se conhecia 40 anos atrás. Mas ainda é a pontinha do iceberg, né? Mas a psiquiatria também tem esses questionamentos, né? E muitos dos questionamentos da psicanálise também não são facilmente defendidos assim na própria psiquiatria, que hoje em dia, com todo o conhecimento neurobiológico, a gente se sente, não, agora a psiquiatria está arrebentando na ciência. E é verdade, o Brasil, por exemplo, é um polo de pesquisa em saúde mental, em psiquiatria. O próprio departamento de psiquiatria da Unifesp, que é nota máxima no ranking das pós-graduações, né? Então, é um orgulho. Mas, epistemologicamente, criticar de maneira rasa o status científico da psicanálise ou considerar a psicanálise bobagem é no mínimo um raciocínio raso, assim. E é no mínimo, se você for a fundo, não vai sobrar muita ciência. Não vai sobrar muita ciência que resista a definições. Vou te dar um exemplo. Assim, eu falei que a astrologia vai mudar um pouquinho ali. Você não é aventureiro porque... tudo bem que você é sagitário, mas você tem um ascendente não sei onde. Então, beleza. Vou dar um exemplo da teoria newtoniana, né? Da física newtoniana. A órbita em determinado momento, eles perceberam que pelos cálculos de Newton, a órbita de Netuno não estava batendo com o cálculo. Estava diferente. O que eles fizeram? Jogaram fora a teoria newtoniana? Não. Eles recalcularam e falaram, olha, pela nossa estimativa, tem que ter um planeta bem aqui, nesse lugar. Aí o telescópio foram ver naquele lugar e tinha um planeta. Tinha Urano. Você vê, adaptou a teoria ali. Não, se a gente tiver certo, tem isso. Então, fazendo algo parecido com a astrologia, né? Óbvio que você pode dizer assim, não, mas essa é uma hipótese independentemente testável, né? A gente colocou o telescópio lá e tinha um planeta. Beleza, mas se não tivesse o planeta, a gente ia jogar fora a teoria newtoniana?
que explica tanta coisa sobre o mundo, sobre o universo, a gente ia jogar fora? Não sei. Uma boa teoria científica é um troço muito precioso. Você vai jogar fora? E mesmo hoje em dia, as duas principais teorias, né, que a gente chamaria de ciência, né, a mecânica quântica e a relatividade, né, elas, uma contradiz a outra em várias situações, né, especialmente porque a mecânica quântica é ótima para coisas pequenas e a relatividade para coisas maiores, né? Mas quando é uma situação que as coisas são igualmente, são pequenas e grandes, o que eu quero dizer com isso? É pequena, mas tem uma massa absurda. Por exemplo, o centro de um buraco negro. Ou o universo um instante depois do Big Bang. São micro, mas imagina, toda a massa do universo concentrada ali num espaço micro. As teorias claramente ficam absurdas. Os cálculos ficam totalmente tumultuados. E aí, vamos jogar fora a mecânica quântica? Vamos jogar fora a teoria da relatividade? Então, não sobra ciência, né? Se a gente for criterioso. E aí, para ajudar a gente, o Thomas Kuhn era um físico de Harvard, que aí o reitor de Harvard deu uma missão para ele fazer na revista de Harvard, lá ele fazia uma sessão de história da ciência. Ele falou, mas não gosto disso, não sei o quê. Mas foi lá, o reitor mandou, ele foi e fez. E ele foi fazendo, e o cara brilhante, né? Ele foi vendo que na história da ciência, as grandes aquisições de conhecimento não respeitavam essa fantasia que a gente tem, né? Do método, da falsibilidade, era uma coisa muito menos sistemática do que a gente gostaria. E aí ele ficou muito famoso, que ele cunhou um termo que é muito usado, que é a mudança de paradigma, né? Então ele dizia que a ciência tinha dois movimentos. É um movimento que é muito mais duradouro, que é fazendo mais do mesmo ali, explorando um cantinho, meio fazendo vários testes daquela teoria, daquela ideia, né? E um momento de mudança de paradigma que é assim, não, peraí, esse jeito de pensar não está mais alinhando com os dados que a gente encontra e vai ter que mudar tudo. Ou vai ter que mudar para um outro paradigma, né? Ficou muito famosa essa história da mudança de paradigma, mas, na verdade, um ponto crucial do Kuhn é que ele é o contrário, assim, é a relevância desse período, que é fazer mais do mesmo, testar aqui, que é onde está a maior parte dos cientistas, né, que estão fazendo ciência, estão fazendo isso, mas a relevância disso, isso vai construindo um escopo de conhecimento, vai lá vendo cada detalhezinho e tal, e isso é extremamente importante. Né? A gente lembra das mudanças de paradigma, mas esse cotidiano também é relevante para o avanço científico. Então, ele tinha uma visão um pouco mais realista, menos romântica do que os cientistas fazem. Né? Se a gente, por exemplo, quiser trazer para as pessoas que estão nos assistindo, né? Tentando fazer um resumo do que você falou até agora. Então, talvez a gente não possa dizer que a psicanálise seja exatamente uma pseudociência, mas não é pseudociência. Não é ciência também. Não é pseudociência, porque ela não... Acho que naquela época lá do Karl Popper, lá em 1920... que a psicanálise, como um importante estudo, né? Talvez naquele momento fosse mais relevante essa coisa do ser ciência, não ser ciência, porque tinha um status de ciência, né? E aí, não é ciência. E a maior parte dos psicanalistas atualmente, inclusive o Christian Dunker, vai concordar com isso, né? Agora, mas não é que a psicanálise tenta ter o mesmo valor epistêmico da ciência. Ela está tranquila no seu lugar. Então, é diferente, por exemplo, da
piramidologia, que se você quiser aprender mais, tem um curso disponível na internet pelo só $10.000, com ampla evidência científica da influência da geometria das pirâmides na nossa vida. E a previsão é que você vai ficar milionário se você fizer esse curso de $10.000. Então é diferente. Sim. É diferente, né? Mas se as pessoas, por exemplo, né, elas estão nos ouvindo, a gente sabe, né, então, que a TCC ela tem um número de evidências científicas muito grande, é considerada padrão ouro para uma série de condições, né, dentro da clínica. Mas pensando, né, a pessoa está ouvindo aqui falar, então ela já está mais tranquila, né, de não ficar só dentro aí desse pensamento que fosse pseudociência, que talvez considerar ciência pode não ser. Um corte para bombar nas mídias sociais. Psicanálise não é ciência. Não faça isso, que senão a gente vai ter hater até o fim dos tempos. Né? Mas se a pessoa, por exemplo, ela estiver tentando pensar, será que vai ser bom para mim fazer psicanálise? Eu deveria buscar outra terapia? De maneira geral, assim, o que a gente percebe muito é que a psicanálise ela não é algo para curto prazo. Então, tirando, por exemplo, a questão financeira, né? Porque uma vez que não existe assim esse prazo e que a frequência é aumentada, que outras características você destacaria, por exemplo, para a pessoa avaliar? Eu acho que poderia ser uma opção para mim fazer psicanálise ou não. Olha, uma questão importante é a indicação do profissional, de quem está te atendendo. Fala, olha, eu recomendo você fazer tal tratamento. E se você confiar no profissional que te atende, no psiquiatra, enfim, em quem estiver te direcionando para isso, isso é fundamental. Porque é o profissional que conhece a sua história, o que você está passando, e ele vai tentar planejar o tratamento que ele acha mais relevante para você. Então, assim, o ponto é, normalmente a gente vai procurar terapia quando a gente está com um sintoma agudo. Né? E aí, digamos assim, óbvio que cada profissional tem um jeito de trabalhar, então, mas de maneira geral, a psicanálise não está ali, não é uma coisa para alívio rápido dos sintomas. Né? E especialmente alguns sintomas que são muito crônicos e algumas outras estratégias funcionam, por exemplo, TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Putz, tem algumas ferramentas de TCC que ajudam pra caramba, assim. Fobias, ansiedade social, tem algumas ferramentas que ajudam pra caramba. Então, nessas situações, eu acho que faz sentido uma intervenção focada naquela questão. Né? Mas, de maneira geral, ainda que a psicanálise, o processo psicanalítico não foque no sintoma, a tendência é que ele vá se abrandando. Né? E é muito, assim, é um processo muito interessante, é quase um detetive de si mesmo, assim, né? De você colocar as coisas em perspectiva. E é muito interessante, é muito... sutilmente transformador. Sutilmente transformador. Então, eu adoro o processo que eu vivo em análise. Você acha que, então, eu poderia compreender que uma pessoa muito, assim, pragmática, talvez ela não se encaixasse num processo psicanalítico? Não necessariamente, assim.
Acho que não necessariamente. Não consigo fazer essa distinção. Eu digo para mim, assim, o meu jeito de pensar mais intuitivo e menos pragmático, eu adoro as ferramentas de terapia cognitivo-comportamental, estudei também, uso com os meus pacientes, encaminho um monte de pacientes, mas eu não para mim não ia, assim. E eu acho que, assim, talvez um ponto importante para as questões mais enraizadas, assim, do seu jeito de se relacionar com o mundo, da sua personalidade, a psicanálise é especialmente relevante. Não que não seja relevante nas outras situações, mas para o sintoma agudo e para uma coisa pontual, não é a técnica, né? Uhum. É outro objetivo, né? Mas tem muito a ver da experiência também, né? De como é que você se sente na experiência, né? Você acha que a gente poderia falar, assim, é importante para um processo de refinamento, de manutenção, porque a gente está sempre precisando, né, refletir, se revisitar, fazer essa checagem, né, interna. Poderia funcionar nesse sentido, como um processo contínuo. Acaba sendo um processo contínuo mesmo, não focado no sintoma, mas que é um processo que de maneira geral, te dá mais ferramentas para manejar o sofrimento. Uhum. Né? Então, você fala, putz, quer dizer que uma coisa aguda você não vai fazer psicanálise? Sei lá. Quando eu procurei, eu estava com alguma coisa aguda e me ajudou. Mas não é o processo não foca naquilo, né? Então, nesse sentido é um pouco parecido também com mindfulness, né? Uhum. Porque a gente fala de não ser, pelo menos até o momento, né, exatamente indicado em momentos agudos, seja ele de estresse, de depressão, de ansiedade, embora mais recentemente alguns artigos até apontem situações muito específicas em que há benefícios. Mas uma maneira de criar, né, essas habilidades para que no momento de necessidade elas estejam disponíveis. Sim. Então, o objetivo também não é exatamente resolver naquele momento, né? Pensando no raciocínio de que para um time jogar bem no momento da partida, ele treinou antes. Uhum. Eu consigo ver a semelhança, mas vamos dizer assim, o encontro do paciente com um analista ou com um terapeuta, a própria escuta empática, né, a escuta em algum nível compassiva, o acolhimento, o não julgamento, isso é terapêutico, né? E normalmente o psicanalista, no seu processo de formação, ele treina muito essas habilidades, né? Então é muito valioso o tipo de escuta, o não julgamento, né? E é terapêutico. Só que não é uma característica, não é algo específico da técnica, né? Então é algo meio que geral de todas as terapias. Mas eu estou dizendo isso porque também o encontro do paciente com o analista, ele diminui o desespero, você se sente acolhido, né? E isso alivia sintomas, né? Mas em determinadas situações você tem uma técnica que
putz, se comprovou muito eficaz para aquele sintoma específico, usando tal técnica X, e os Estados Unidos eles adoram protocolo, então um protocolo passo a passo, não sei o quê. Fantástico, né? Então, para aquilo vai fazer sentido. Muito bom. Talvez você continue sendo um chato. Talvez tenha um pouco dessa característica, às vezes imediatista, né? Mas vai aliviar aquilo, né? E tudo bem. Será que eu precisaria me expor a um processo de longo prazo? Aí a minha analista fala assim, a pessoa vem na crise aguda, mas às vezes o bichinho da análise pica ela, assim, ela fica interessada em explorar esse método, né, de questionamento do mundo mental. Né? Muitas pessoas vão lá, resolveu a coisa aguda, vão embora. Mano. Eu fui mordido pelo bichinho da análise. Com um pouco de, né, curiosidade, coragem para manter a exploração, por ser ou não sagitariano, né? Então, de querer da aventura interna, né? De fazer essa autopesquisa, né? Próximo episódio, homeopatia. Funciona ou não? Não vou fazer assim. Tô brincando. Já de polêmica, eu acho que eu já arrisquei muito, né, Diego? Já bateu na trave, né? Pois é. E aí, pessoal, comentem aí. Se for xingar, xinga a Verinha. Xinga o Diego, que tá filmando. Não me responsabilizo pelos meus atos. Mas tá bom. Acho que eu consegui desagradar todo mundo, né? Quem tava do lado da Natália Pasternak. Você deu uma cutucadinha na ferida. Vai. Você se sente bem quando você desagradou todo mundo, né, velho? Então tá, pessoal. Essas reflexões aí, e óbvio, é uma reflexão muito pessoal e de ideias e tal. Comentem, digam aí o que vocês acham, as besteiras que eu falei. Vai ser muito legal a gente poder... É um assunto que eu adoro, de verdade. Filosofia da ciência, eu adoro. Eu estudo tem uns 5 anos e toda oportunidade que eu tenho de falar, eu falo. Raramente dá certo. Eu dou aula para os residentes. Tentei dar um mini curso de filosofia da ciência. E pela segunda aula, assim, eu vi todo mundo meio... O que você está falando, né? Aí eu parei o curso. Mas a gente tenta que não mente zen, né? Vai que alguém gosta também. Alguém você vai fisgar. Vai entusiasmar, né? O pessoal a experimentar esse bichinho também. Pois é. Então, com isso a gente encerra mais um episódio do Mente Zen Podcast e a gente se vê num próximo vídeo.